paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez nos preparando para participarmos deste culto tão maravilhoso. Nós aqui na igreja e você aí na sua casa, reúna agora a sua família, os convidados que você trouxe para poder participar desse momento tão especial. Vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus e vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Querido Deus e poderoso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós nos reunimos agora, meu Deus, em oração, para juntos invocarmos o teu nome e pedir para que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor possa receber agora o nosso louvor, a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas. Nós estamos alegres por todas as bênçãos do céu, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Teu povo está abençoado, teu povo está, meu Deus, em segurança, e nós estamos em constante oração para que o Senhor possa manter assim toda a família de Deus na tua presença abençoada. Seja conosco, receba agora os nossos louvores, a gratidão que sai do nosso coração, pois assim, ó Deus, nós oramos, te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com estes hinos de louvores e vamos fazer isto com alegria, vamos fazer isto com a nossa fé, porque o Senhor é digno de todo louvor.
jeito é parar. É quando você olha da janela do meu quarto e a noite não quer te deixar. A Bíblia vai dizer que essa noite tem um tempo de passar. É quando o sol chegar pela manhã e o sorriso te entregar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Abra os céus pra mim e ordene os seus anjos minha bênção entregar. Abra os céus pra mim e leve embora essa noite que não quer passar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Abra os céus pra mim e ordene os seus anjos minha bênção entregar. Abra os céus pra mim e leve embora essa noite que não quer passar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Meu Deus tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar. Muito bem, meus irmãos, eu espero que toda a sua casa esteja cheia da presença do Espírito Santo, cheio da alegria que os louvores traz em nossas vidas. E nós queremos agora pedir para que você possa organizar aí a sua sala, os seus filhos, para que nós possamos então em reverência buscar aí a palavra que o Senhor tem preparado para nós. Hoje é uma palavra muito importante, porque nós nunca tivemos uma experiência como esta, e a Santa Ceia que nós deveríamos estar praticando hoje com os irmãos, ela não vai ser realizada. Mas eu quero que você esteja preparado para que você possa ter paz no seu coração e não se sentir de forma alguma em falta com Deus. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai trazer uma revelação, vai trazer um esclarecimento para que você possa ficar tranquilo, em oração, servindo a Deus, buscando com a sua fé, e eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai nos abençoar. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe do quanto nós temos por necessidade da Tua Palavra. A Tua Palavra, meu Deus, ela alimenta o nosso coração, ela fortalece a nossa fé, mas ela também, meu Deus, direciona os nossos passos. Então, meu Senhor, nós te pedimos para que neste momento tão diferente que a Tua igreja está vivendo, meu Deus, eu te peço para que o Senhor venha a exemplo de Israel, que o Senhor guiou por todo o tempo no deserto,
que o Senhor também venha guiar os nossos passos agora, a fim de que, ó Deus, nós não venhamos, meu Pai, desapercebidamente nos envolver, Senhor, com certos caminhos que desagradam o Teu coração. Que a gente não venha ser precipitado, que a gente não venha fazer o que todo mundo faz, mas que nós possamos com cuidado, meu Deus, a exemplo de tantos pastores que procedem desta maneira, buscar, meu Deus, a direção do Senhor, através da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela nos esclarece, a Tua Palavra, ela nos ensina, e a única coisa que nós temos agora, Senhor, como referência, a única coisa que nós temos agora como direção é a Palavra do Senhor. Então, fale conosco, meu Deus, pois assim, ó Pai, nós oramos, assim nós te pedimos e também te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e que você possa abri-la no texto que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 14 e o versículo a partir do número 12. Diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Meus irmãos, vocês já estão acostumados com o primeiro domingo de cada mês nós estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Isso para nós sempre foi um momento muito especial, um momento consagrado, onde toda a igreja se reúne para poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E é claro que este culto, ele traz diversos simbolismos, e esses simbolismos, eles revelam para nós algumas verdades profundas, são mistérios de Deus que são colocados para que a igreja do Senhor Jesus possa observá-los, a fim de que, através desses símbolos, nós possamos compreender detalhes que são profundos a respeito da obra da salvação do Senhor. De forma que nós não podemos, precipitadamente, deixar de observar toda essa estrutura, e nós precisamos, com muito conhecimento, com muito cuidado, fazer com que as coisas possam acontecer, independente das necessidades que hoje nos atropelam. Nós não podemos mudar o culto, nós não podemos mudar a Santa Ceia, nós não podemos mudar as coisas que foram estabelecidas, porque a Bíblia fala que Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E eu quero ir com você agora, nessa meditação, buscar o princípio desse conceito, desse ensinamento de Jesus para a sua igreja, a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela traz como referência, no Velho Testamento, a Páscoa. Haja visto que o texto que nós lemos, ele se intitula como a última Páscoa, e a instituição
da Santa Ceia. Isso quer dizer que um dia houve uma Páscoa, mas Jesus celebrou a última Páscoa. Por isso que a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus, ela não celebra a Páscoa. A Páscoa que nós temos hoje é uma Páscoa comercial, é uma Páscoa religiosa, mas a fé, a palavra de Deus nos ensina que a última foi celebrada pelo Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo nos ensinou que a nossa Páscoa é Cristo. Graças a Deus por isto. Então, lá em Êxodo capítulo 12, nós encontramos todo o texto do ensinamento da Páscoa que o Senhor estabeleceu para o seu povo, quando ele ainda estava no Egito, escravizado ali por muitos anos. E a Páscoa, ela simboliza o livramento do povo de Deus. Ela simboliza a libertação do povo de Deus daquele jugo da escravidão. Mas a Páscoa, ela traz algumas coisas diferentes com relação ao ensinamento da Santa Ceia. A Páscoa, ela trazia para o judeu a lembrança. Então ela era uma retrospectiva dos fatos. Quando ela foi instituída, então Deus ensinou para que cada um deles pudesse fazer o sacrifício do cordeiro, entrar em suas casas e celebrar a Páscoa do Senhor. E isto foi conduzido junto com o povo de Deus, para que eles pudessem estar realizando a festa da Páscoa uma vez por ano. Então, eles reuniam suas famílias e sentavam à mesa e celebravam a Páscoa, e fazendo com que toda a lembrança fosse trazida para os filhos, a fim de que cada um pudesse conhecer a obra do Senhor na vida de Israel. Foi uma aliança que Deus fez com Israel, usando o sangue do Cordeiro. Então a Páscoa para o judeu trazia a memória, e era algo que se realizava no convívio da família. E a Bíblia fala que essa memória era resgatada em função do sofrimento que o povo de Israel teve ali durante os seus anos de escravidão. Por isso que a Páscoa era comemorada com 3 elementos que eram muito importantes: o cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos. As ervas amargas fazia com que eles trouxessem na memória toda a amargura que eles tiveram durante aqueles anos de escravidão. E você sabe que os pães asmos quer dizer o pão sem fermento, um pão bem endurecido, como se fosse uma bolacha dura. E esse pão, ele trazia à memória a dureza do tempo da escravidão. Então era uma lembrança, era uma retrospectiva que os pais mostravam para os seus filhos, e com isso eles celebravam a Deus, mostrando para toda a família todo o bem que Deus tinha feito para o seu povo, todo o bem que Deus tinha feito para Israel. A Santa Ceia, ela foi todo um ensinamento de Jesus para a igreja. Enquanto a Páscoa é para Israel, a Santa Ceia é para a igreja. Então veja que o Senhor Jesus pediu para que 2 discípulos fossem à cidade para poder preparar a Páscoa. Então a Páscoa foi preparada, a mesa estava preparada para a celebração da Páscoa. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chegou junto com os seus apóstolos na mesa, então ele, ao invés de celebrar a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. E diz a Bíblia então que a Santa Ceia, ela é uma aliança com a igreja, assim como a Páscoa é uma aliança de Deus com o povo de Israel.
E veja que na Santa Ceia, o Senhor Jesus, ele faz uso de dois elementos que eram diferentes ali da Páscoa. O pão, que era comum, né? Mas o cálice, né? O vinho, o suco de uva, que foi então ali agregado a esse novo tempo estabelecido de Jesus para com a sua igreja. O pão, ele tem um simbolismo que é muito importante e nós não podemos desprezá-lo. Nós não podemos fazer uma Santa Ceia com outro tipo de elementos. Nós precisamos colocar em prática todo o ensinamento que Jesus nos deixou. A Bíblia fala que ele tomou o pão. E por que o pão? Porque o pão é feito do trigo, e o trigo, para se tornar em pão, tem que ser amassado. Ele tem que passar por todo um processo de trituração, e depois de ser amassado, triturado, ele precisa então passar pelo processo do fogo para poder então se tornar o pão. Isso fala de Cristo, fala da obra de Cristo. Então você veja, enquanto a Páscoa fala do sofrimento do povo, a Santa Ceia fala de toda a obra de Jesus Cristo. O suco da uva, também o mesmo processo. Para se tornar o suco, a uva, ela tem que passar por todo o processo de ser amassada, de ser pisada. E também isso fala a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Então, esses dois símbolos são muito importantes na ceia do Senhor. E é por isso que Jesus, então, tendo tomado o pão, diz a Bíblia, ele deu graças, o partiu e disse aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, diz a palavra, que ele também tomou o cálice, e tendo também consagrado, ele deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós. E ele diz assim: fazei isso todas as vezes que o comerdes e beberdes, em memória de mim. Eu quero dizer para você que enquanto a Páscoa faz uma retrospectiva, a ceia, ela nos leva para um futuro. A Páscoa fazia os judeus se lembrar do passado, mas a ceia nos faz olhar para a volta de Cristo, até que ele venha. Faz a igreja olhar para frente, faz a igreja olhar para o céu. Então, esse é um propósito muito importante da igreja quando ela se reúne, ter o cuidado de poder entender todo esse simbolismo, todo esse processo. A ceia é um momento de comunhão, um momento de alegria, é um momento que nos faz trazer em memória todo sacrifício, faz nos trazer em memória a comunhão da igreja e faz nos trazer em memória a volta do Senhor Jesus. Foi assim que o Senhor ensinou. E veja que ele fez isso com ricos detalhes. Ele não estabeleceu aquele momento de qualquer maneira. Quando perguntaram para ele: Senhor, onde queres que venhamos a preparar a Páscoa? Ele não disse em qualquer lugar, ele não disse em qualquer casa, ele não disse em qualquer localização. Ele foi bem específico. E é interessante que a Bíblia traz um detalhe bem rico quanto a essa necessidade de nós termos zelo neste momento tão especial. Ele disse assim para os discípulos que eles deveriam ir para a cidade e lá eles iriam encontrar um homem carregando um cântaro de água, a quem eles deveriam seguir. Puxa vida, isso poderia ser uma grande dificuldade para os irmãos encontrar este homem desconhecido carregando um cântaro com água. Mas por que será que Jesus ia criar essa dificuldade? Não foi nenhuma dificuldade, porque
esse procedimento de buscar água, de carregar em cântaro, era feito na sociedade judaica pelas mulheres. Por isso Jesus disse, quando eles chegarem na cidade, eles iriam encontrar algo diferente, um homem agindo diferente. E foi assim que a palavra de Deus nos ensina, que eles então rapidamente puderam encontrar ali aquele homem, segui-lo. E veja que a Bíblia fala que quando ele entrasse em alguma casa, diz o texto que a Bíblia ensina os discípulos a perguntar para ele onde deveria ser preparado a Páscoa do Senhor. Então, diz o texto sagrado que ali já existia um local. A palavra de Deus o chama de cenáculo, que deveria estar mobilado e preparado. Então veja, não era em qualquer lugar, não era de qualquer jeito e não era de qualquer maneira. A ceia, ela não pode ser realizada em qualquer lugar. Ela não pode ser realizada de qualquer maneira. A ceia, ela precisa ser preparada. Foi assim que Jesus ensinou desde o início. E veja que eles encontraram aquele lugar. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, quando se reuniu com eles, tudo estava pronto, tudo estava preparado. A igreja do Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos, ela colocou em prática este ensinamento da palavra do Senhor. Se você abrir o texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vamos encontrar no versículo de número 41 e no versículo de número 42, a Bíblia dizendo assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então veja que a Bíblia mostra que a igreja, logo que ela começou a dar os seus primeiros passos, e ela se reuniu e ela começou a observar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Ela começou a observar o batismo de todos aqueles que tinham recebido a palavra de Deus. E diz o versículo 42 que eles começaram a observar, a perseverar na doutrina. O que é a doutrina? A doutrina não são os costumes que cada igreja acaba adquirindo, mas a doutrina é todo o ensinamento da palavra do Senhor. Então, eles não criavam nova doutrina, eles não criavam um novo caminho, não. A Bíblia diz que eles perseveravam na mesma doutrina, perseveravam no mesmo ensinamento de quem? Dos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos tinham recebido do Senhor Jesus e estavam ensinando para a igreja, eles estavam perseverando nesse ensinamento. E diz o versículo 42 que ainda de perseverar na doutrina, eles perseveravam na comunhão. Veja como é importante essa palavra para a igreja. Comunhão, estar junto, comum, união. Então, era algo, um objetivo a ser buscado pela igreja. E diz ainda o versículo 42, que essa perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e também no partir do pão e nas orações. Era assim que a igreja vivia, era assim que a igreja praticava. No versículo de número 46, diz assim a palavra do Senhor, diz o texto sagrado: e perseverando unânime todos os dias no templo
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja que a igreja, ela tinha uma característica bastante interessante. Ela perseverava unânime no templo. Então, o encontro da igreja era no templo. Os cultos aconteciam no templo. Mas o texto também fala que o partir do pão era em casa. E por que eles agiam desta maneira? Porque naquela época, esse templo que a igreja fazia os seus cultos era o mesmo templo usado pelos judeus. Então, a Santa Ceia era algo peculiar da igreja, e eles não tinham como realizá-la no mesmo convívio dos judeus. Então eles realizavam o culto nos templos, mas a Santa Ceia, a aliança de Deus com a igreja, a peculiaridade de Deus com o seu povo, era realizado nas casas, para que não houvesse talvez um questionamento, para que não houvesse talvez um descontentamento. E a igreja, diz a palavra de Deus, ela permaneceu assim, usando essa prática no começo da sua existência. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, nós vamos observar no versículo de número 7, a palavra de Deus dizendo assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E diz aí o texto, no versículo de número 11: e subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Veja que o apóstolo Paulo, ele também participou desses momentos da igreja, em que a igreja se reunia para poder receber a ministração da palavra. E diz o texto que eles faziam isto, no versículo de número 7, no primeiro dia da semana. Então eles realizavam a ceia todos os domingos. Tem igreja que realiza todos os domingos, tem igreja que realiza uma vez por mês, e tem igreja que ainda tem as suas datas de ceia diferentes. Então, veja que a palavra de Deus, ela mostra que no começo da igreja, a prática era uma prática semanal, porque era a necessidade que eles tinham. Mas veja que essa prática que foi estabelecida de casa em casa, ela futuramente ela veio receber uma mudança através do próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque essa prática da ceia de casa em casa começou a trazer alguns desvios de conduta, começou a trazer algumas coisas que estavam contrárias ao ensinamento da palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17, o apóstolo Paulo, ele faz então a seguinte observação: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi: louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então veja que esta prática de realizar o partir do pão de casa em casa foi recebendo algumas alterações. Cada família, quando recebia, talvez quisesse agradar um pouco mais a igreja, então talvez realizasse um pouco mais, e o outro um pouco mais, e o outro um pouco mais, alterando todo o procedimento da ceia do Senhor, todo o simbolismo, a riqueza da ceia do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz então essa correção, orientando para que a igreja se voltasse para a palavra de Deus. E aí então é o texto que nós tanto fazemos uso nas ceias quando nós realizamos, o apóstolo Paulo dizendo lá em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então veja que o apóstolo Paulo, ele traz uma correção de toda essa prática que estava existindo na igreja, trazendo para a igreja uma revelação que ele tinha recebido do Senhor. E é assim que nós devemos proceder, irmãos. Nós não podemos inventar coisas novas em função dos momentos que a gente vive, em função das mudanças, das coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que, como objetivo, colocar sempre em evidência tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Viu? A Bíblia fala que eles eram perseverantes em toda a doutrina ensinada pelos apóstolos. E os apóstolos ensinavam a igreja com aquilo que tinha aprendido com o Senhor Jesus. Nós, pastores, temos que fazer isso com a igreja. Nós temos que ensinar aquilo que nós aprendemos. Nós não podemos, eu não me sinto no direito de inventar uma maneira de nós realizarmos a Santa Ceia. Eu não me sinto na autoridade de dizer para você, aí na sua casa, para você pegar o pão, para você pegar o cálice, porque não foi assim que Jesus nos ensinou. A Santa Ceia, ela tem uma riqueza de simbolismo e ela precisa ser respeitada. E assim como o apóstolo Paulo, ele diz aí nessa carta aos Coríntios, que aquilo que ele recebeu, ele ensinou. Então ele estava ensinando aquilo que ele tinha recebido, E é o que eu posso dizer para a igreja hoje: aquilo que eu recebi, eu também vos tenho ensinado. Que a Santa Ceia, ela é um culto que não é aberto, ela não é um culto franqueado a todos que quiser participar dela. E quando nós fazemos isso através de cultos de vídeo em casa, nós estamos abrindo. Mas o que nós aprendemos, o que eu aprendi com a igreja do Senhor Jesus, eu aprendi que o culto de Santa Ceia é um culto exclusivo, é um culto que é reservado para aqueles que foram chamados,
aqueles que foram escolhidos, aqueles que fazem parte da comunhão. Então veja que é um culto exclusivo da igreja. Muito embora hoje a gente faça esse culto numa noite de domingo, com as portas abertas, mas a gente sempre procura reservar isso para os membros da igreja. Mas não pensa você que sempre foi assim, não. Lá quando a gente se converteu, eu estava aprendendo as coisas do caminho do Senhor e participando da primeira ceia. O que eu aprendi? Culto de Santa Ceia era só para membro, era um culto de portas fechadas, só os membros em comunhão tinham acesso à igreja para poder participar daquele momento. Então, nós não podemos jogar toda essa história fora. Veja o cuidado de Jesus. Vá até aquela cidade, você vai encontrar um homem diferente, e na casa que esse homem entrar, vai existir um lugar preparado, um lugar mobilado. Ele estava falando a respeito do lugar preparado. Ele estava falando a respeito da igreja. A igreja é o lugar preparado. A igreja é o lugar mobilado para que nós possamos então celebrar a ceia do Senhor. A ceia é um culto exclusivo para os membros da igreja, porque é um culto de revelação. Veja que Jesus não levou toda a multidão para poder ver ele e os apóstolos participarem daquela primeira comunhão, daquela primeira ceia. Não, ele não levou, ele levou apenas os apóstolos. E veja que foi justamente naquele momento que Jesus trouxe a revelação. Jesus revelou que havia entre eles um que era traidor. A Santa Ceia traz revelações para a igreja. A Santa Ceia, ela sempre revelou os irmãos que estão em comunhão, e ela sempre revelou os irmãos que estão fora da comunhão. E isso é uma coisa íntima, é íntima da igreja, é uma coisa que pertence somente ao povo de Deus. Nós não podemos, por exemplo, levar a conhecimento público como está a vida de cada um. E nós também não podemos desprezar a revelação, porque é justamente através da revelação que o caído se levanta, é através da revelação que aquele que está em pecado se conserte, porque se não houver revelação, se não houver profecia, o povo se corrompe. A Bíblia, ela fala sobre isso para nós. Então, nós não podemos impedir que o Espírito Santo tenha essa liberdade, assim como Jesus teve a liberdade, junto com os apóstolos, de falar a respeito daquele que o traía. Se ele revela o que o traía, mas ele também enaltece os que estavam com ele na comunhão. E isso é um procedimento da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela também traz para nós o sentido da comunhão. E é por isso que ela deve ser realizada na igreja, junto com todos os irmãos. Nós tivemos recentemente aqui essa dificuldade de reunir todos os irmãos, porque nós fazíamos, você sabe disso, o culto da Santa Ceia no primeiro domingo de manhã, e depois no culto da noite nós participávamos da Santa Ceia aos que não podiam estar presentes de manhã. Mas a igreja acabou ficando dividida. Alguns vinham de manhã, outros vinham na parte da noite. E nós então achamos por bem fazermos um culto somente, à noite, justamente para que toda a igreja pudesse estar reunida. Se você tiver essa possibilidade, abra comigo aí, pertinho de onde nós estamos lendo, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 17. O apóstolo Paulo, ele fala assim a respeito da comunhão: porque nós, sendo muitos,
somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uso de um simbolismo aqui. O apóstolo Paulo, ele está falando a respeito da necessidade de nós observarmos que o fato de nós pegarmos um pão, partirmos e entregarmos para a igreja, isso não pode ser desprezado, porque isso quer dizer que toda a igreja participou do mesmo pão. Então, toda a igreja junta faz parte do mesmo corpo. Agora, se nós fizermos em casa, nós vamos fazer totalmente divididos, totalmente separados, cada um no seu ambiente. E a Bíblia, ela então nos traz a riqueza desse simbolismo que nós não podemos abrir mão. Fazer uma santa ceia sem comunhão, nós estaríamos agredindo toda a simbologia da ceia do Senhor. Nós estaríamos agredindo a palavra do Senhor. Então, veja que não é à toa que Jesus teve todo esse cuidado. E diz assim a palavra, que eles faziam isto com alegria no coração. Então nós também devemos fazê-lo com alegria no nosso coração. Nós devemos fazer com toda a força da nossa fé. E talvez você esteja então preocupado: pastor, mas como que eu vou fazer sem a Santa Ceia? Não, você não vai ficar sem a Santa Ceia. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. No mês passado, a igreja esteve aqui reunida e ela então realizou no primeiro domingo do mês de março a sua Santa Ceia. E você estava aqui, você participou dela, você estava na comunhão. Veja, o que não pode? Não pode a igreja realizar a Santa Ceia e você deixar de participar. Você vai ficar fora da comunhão se você agir assim. Mas na verdade, nós não estamos realizando uma ceia. Nós ainda vamos estar vivendo a última. Porque esse mês de abril, nós não vamos estar realizando. Então, você não vai estar em falta. Você vai estar vivendo a mesma comunhão. Você vai estar vivendo a mesma fé. Até quando? Até quando for necessário. Mas pastor, será que a gente pode ficar assim até quando for necessário? Deixa eu te explicar. Quando a Bíblia fala, lá no texto, que ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, ele tomou o cálice e também, havendo consagrado, deu a todos os seus discípulos. Ele disse em seguida: todas as vezes que nós comêssemos desse pão e bebêssemos desse cálice, nós deveríamos fazer em memória dele, em memória de Jesus Cristo. O que quer dizer em memória? Em memória quer dizer não deixar cair no esquecimento. Você sabe que a Bíblia, ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no grego. E essa palavra em memória do texto sagrado, no grego, ela significa anamnésia. Anamnésia quer dizer, trazendo para o português, ela significa o contrário da amnésia. A amnésia é esquecimento. Anamnésia significa não deixar cair no esquecimento. Então, o que ele estava dizendo naquele texto? Que nós devemos fazer isto todas as vezes que nós comermos este pão e bebermos este cálice, nós devemos fazer em memória. Nós não podemos deixar cair no esquecimento. Então, nós temos que ter esse cuidado. Você não pode se esquecer de que você tem a comunhão do corpo, que você tem a comunhão do sangue. Não deixa se perder, não tire isso da sua memória. Você não pode se esquecer. Então, nas suas orações diárias, nos seus momentos de comunhão com Deus, se lembre de que você é um escolhido,
Se lembre de que um dia você fez uma aliança com Ele e que você está debaixo da proteção do sacrifício dele. Então, nós não vamos deixar que isso seja tirado da nossa memória. Mesmo não estando participando dos cultos na igreja, mas nós estamos na fé. Nós somos de Deus. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo santo, nos preparando para irmos para o céu. Glórias a Deus por isto. Então, irmãos, a igreja, ela não vai estar realizando uma nova ceia. Nós vamos permanecer naquela. E eu sei que você está, com certeza, vivendo ainda aquele momento de comunhão. Deixa eu te falar uma experiência que se correlaciona com isso que nós estamos vivendo hoje. No Velho Testamento, os judeus, eles faziam um sacrifício. E você sabe que nos anos 70, depois de Cristo, o templo ele foi derrubado. Se cumprindo a profecia do Senhor, não ficou pedra sobre pedra, e tudo foi derrubado. Os judeus ficaram sem templo. E de lá para cá, dos anos 70 para cá, os judeus nunca mais realizaram um sacrifício. E por que eles não realizaram um sacrifício? Porque eles não têm o lugar preparado, separado, mobilado para fazer o sacrifício. Você acha que a igreja tem o direito de fazer a ceia em qualquer lugar? Você acha que a igreja tem o direito de fazer a ceia em qualquer situação? Não. Se nós não temos o templo, então nós ficamos naquela santa ceia, até que o Senhor nos restaure o templo, até que o Senhor nos traga para este lugar, o lugar preparado, lugar de adoração, lugar de comunhão, o lugar mobilado, o lugar preparado. Então, irmãos, assim como Israel teve esta fé, a igreja do Senhor Jesus também precisa ter essa mesma fé. E nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter características boas com a nossa própria fé. Nós não podemos desprezar todo um simbolismo bíblico, nós não podemos deixar de lado todo um cuidado e uma observância que a palavra nos tem ensinado. Foi assim que eu aprendi com os pastores que falaram para mim a respeito da palavra. E assim como Paulo, eu também digo para você nesta noite: o que eu recebi, o que eu aprendi, é o que eu também vos ensinei. Que nós devemos então aguardar no Senhor e nos preparar para que a gente possa, no primeiro momento que Deus assim permitir, eu não sei quando nós vamos voltar, mas quando nós voltarmos, não importa em que data do mês a gente venha estar, mas no primeiro domingo do nosso retorno, nós então nos encontraremos. Nós então aqui estaremos para celebrarmos a comunhão do corpo e do sangue. E se isso não acontecer aqui, glória a Deus, acontecerá lá, na glória do Pai. Por isso, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na fé, enchei o vosso coração do Espírito Santo, para que nós possamos firmes, permanecermos assim, até que Deus então possa nos abençoar. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que você permaneça, esteja orando. Vamos orar para que tudo isso possa rapidamente terminar. Nós estamos com sede, nós estamos com vontade, nós estamos desejosos de estarmos novamente reunidos na casa do Senhor. Em breve nós estaremos juntos aqui. Feche os teus olhos, reúna aí a sua casa, reúna a sua família. Vamos fazer esta oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai,
Nós te louvamos e nós te glorificamos por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos ensinado. Pela tua palavra, Senhor, que preservou para nós tantas coisas, meu Deus, preciosas, tantos simbolismos, mas não é pelo fato de ser simbolismos que nós vamos, meu Deus, desprezar. Muito pelo contrário, os simbolismos falam da sua obra, o simbolismo nos faz entender os seus mistérios. Então, meu Deus, eu te peço para que o Senhor possa alcançar agora a vida de cada irmão que congrega, meu Deus, neste lugar, que faz parte da igreja Fonte das Águas Vivas, Senhor. Eu te peço para que o Senhor possa consolar e confortar o coração e encher o coração de alegria, porque, meu Deus, nós não vamos ficar fora da comunhão, nós não vamos ficar fora da Santa Ceia, muito pelo contrário, nós estamos nela, nós estamos vivendo este momento tão difícil, mas estamos vivendo em comunhão do corpo e em comunhão do sangue. Ela não está vencendo, a nossa ceia não vence em 30 dias, meu Deus. Não, nós não vamos estar, meu Deus, vazios, nós não vamos estar sozinhos, não, Pai. Nós vamos permanecer, porque a tua igreja não vai abrir mão, Senhor, desta bênção tão gloriosa da comunhão. A tua igreja não vai abrir mão da revelação, a tua igreja não vai abrir mão, Senhor, da presença gloriosa do teu Espírito Santo no momento do partir do pão, no momento, meu Deus, também do cálice. Para isto eu te peço que venha sobre cada vida, meu Deus, a paz que o Senhor prometeu, a paz que o mundo não tem, muito menos nesta hora, mas a paz que vem de ti, Jesus, que alcança os nossos corações, essa mesma paz que o Senhor está me dando nesta hora, Senhor, eu te peço para que o Senhor possa colocar na vida de todos os pastores, que o Senhor possa colocar na vida de todos os membros da nossa igreja, Senhor, porque eu não tenho dúvida, Senhor, da atitude que nós estamos tomando, porque nós estamos ensinando não um método novo, não alguma coisa nova, meu Deus, em função da circunstância, porque a tua palavra, ela não muda, a tua palavra, ela não sofre variação, a tua palavra é a mesma, Senhor. Então, meu Deus, eu não tenho dúvida de que nós estamos levando o teu povo na direção correta, porque aquilo que eu aprendi, aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós também estamos ensinando o teu povo a te honrar, ensinando o teu povo a crer, ensinando o teu povo a te servir, não de qualquer jeito, mas com excelência, com reverência, porque assim é digno a tua igreja de te servir e de te adorar. Senhor, que a paz esteja em cada coração nesta hora, que a paz venha, meu Deus, ser na vida de cada um dos irmãos, meu Deus, um destaque no semblante, nas atitudes. Meu Deus, abençoa nesta hora, Pai, e faça com que, ó Deus, até que a tua igreja, meu Deus, esteja reunida de novo, nós possamos sentir, meu Deus, esta preciosidade no nosso coração. Pai, nós estamos agradecidos por esse momento aqui tão especial, que o teu povo, meu Deus, possa ter uma semana muito preciosa, uma semana, meu Deus, abençoada, uma semana cheia da presença, meu Deus, do teu Espírito Santo. Para isto, nós te pedimos agora, que a tua mão alcance cada um que está orando conosco, fortalecendo, abençoando, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do coração de Deus Pai,
e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre com toda a igreja do Senhor Jesus. Assim nós abençoamos. Amém e graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Viva a tua comunhão. Viva até que nos seja resgatado o templo. Deus abençoe, uma grande semana em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.